Deus. Amém, amados. Chegou o momento mais importante do nosso encontro, que é o momento da palavra. Então, quero chamar o missionário Rogério e a sua esposa Margarete. Amém. Deus abençoe. Então, tem mais de 6 anos que eles estiveram aqui pela última vez. Não é isso, Margarete? Né? Então, ela vai estar aí falando, o marido também, vão estar pregando junto. Não sei bem o que eles prepararam, mas eu sei que é bênção. Amém? Recebe em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. É muito bom estar aqui. E vamos fazer a leitura. Pode colocar o slide, né, então? Tá? Vamos ainda de pé fazer a leitura da palavra, depois a gente assenta, amém? Neemias. A gente orou e conversou a respeito da palavra, e Deus colocou assim no nosso coração realmente o exemplo de Neemias. Como ele, ao receber notícias, como ele reagiu, como ele agiu, e como ele encontrou o seu lugar, né, ao receber as notícias que ele recebeu. Então, lá no Neemias, capítulo 1, versículo de 1 a 4. Pode trocar o primeiro. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês do Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes, que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Abençoe, Senhor, a leitura da sua palavra. Podem assentar. Nós estivemos aqui já tem algum tempo, nós somos missionários do Jocum, já há algumas décadas, né? A nossa vida tem estações, né? A vida tem estações, há primaveras, invernos, verões, outonos. E nesse momento tem 8 anos, nós estamos no Rio de Janeiro, né? Mais ou menos de 8 para 9, tem 9. 9 anos que nós estamos no Rio de Janeiro, viemos cuidar da saúde, eu, Daniela, e 30 anos, né, envolvidos mesmo em missão, em tempo integral, e agora estamos aqui no Rio, apoiando aqueles que estão lá, né, na frente de batalha. Então, a gente vai refletir um pouquinho. Eu ia falar sobre o casamento e tive a surpresa, né, que a gente está fazendo 28 anos de casado, no dia 23 de dezembro. Temos a Daniela, que está ali, que tem 17 anos, e a Sara, que é casada com um indígena, e mora lá em Brasília, e atende indígenas que não podem viver em suas comunidades. Tem um ministério realmente abençoado das mãos de Deus. Às vezes eu olho para a Sara, ela estuda, ao mesmo tempo ela recebe pessoas em casa. Às vezes ela já teve um apartamento de 2 cômodos com 18 indígenas morando junto com ela. Eu falo, o que essa menina puxou? Fico perguntando, a gente olha para o passado, né? Não foi a gente, não. Então, muito disposta, muito ali na obra do Senhor, sem ver empecilhos, mas vendo sempre como oportunidade de abençoar outras vidas. E nós louvamos a Deus por essa família linda que Ele nos deu. Temos 2 netos, Caluanã e a Caiti. São também 2 bênçãos de Deus na nossa vida. Então, que o Senhor nos abençoe. O Rogério vai continuar. E muito obrigado por podermos estar aqui essa noite, pastora Dulce. É uma bênção. Amém. Queria que cada um de nós pudesse pensar um pouquinho nessa situação que Neemias encontrou. Neemias talvez fosse uma pessoa comum, como eu, como você, né? E a palavra de Deus lista algumas coisas sobre Neemias, sobre quem era Neemias. Provavelmente ele era da tribo de Judá, né? Alguns historiadores, né, estudando, chegaram a essa conclusão. Ele era filho de Acalias, todos nós somos filhos de alguém. E ele nasceu em cativeiro. Nós nascemos no Brasil, nós não nascemos no cativeiro, graças a Deus.
Existem pessoas que nascem em cativeiro, seja um cativeiro físico, seja um cativeiro espiritual. Nós, graças ao Senhor, estamos na igreja, fazemos parte do corpo de Cristo e não estamos mais sujeitos a nenhum tipo de cadeia nas nossas vidas, nem física, nem espiritual. Amém? Aleluia, glória a Deus. Mas também, Neemias, volta o outro, por favor. Neemias também tinha uma função. Ele não era só um cativo, ele não era só uma pessoa exilada do seu país, ele não era só o filho de alguém. Ele tinha uma função. Ele era copeiro do rei. Era uma função importante. Ele servia o rei, ele cuidava dos aposentos do rei, e se alguém tentasse envenenar o rei, ele era o primeiro a ir embora, porque ele que experimentava a comida do rei. Então ele tinha uma posição importante, mas ao mesmo tempo era uma posição um pouco de risco. Nesse contexto, ele recebe uma visita de quem vem de Israel, de quem vem de Jerusalém, e ele pergunta: como é que está o povo lá? Ele teve curiosidade, ele perguntou como estão as pessoas, o que está acontecendo por lá? Ele não teve notícias muito boas, não é verdade? Nem sempre nós temos notícias boas ou agradáveis quando perguntamos a alguém como vai. Às vezes eu converso com a Margarete, tem um casal de amigos nossos, que às vezes eles chegam pra gente e eles perguntam: e aí, como vai? Tudo bem, né? Não espera nem a gente responder, né? Não, tá tudo bem, né? Então, bom, a gente já entendeu que para esse casal tá sempre tudo bem, né? Mesmo que não esteja, está bem, porque eles não conseguem lidar com outra situação. Mas Neemias, ele perguntou, ele queria realmente saber o que estava acontecendo. Ouvir murmúrios, ouvir um boato aqui, uma palavrinha ali, ele queria saber o que realmente estava acontecendo. Então ele perguntou: o que está acontecendo com o povo lá em Jerusalém? E falaram com ele: os muros estão derrubados, as portas estão queimadas, o povo está vivendo em vergonha. E ele sentiu isso, ele se entristeceu, ele chorou, ele jejuou, ele orou, igualzinho a gente faz na igreja, não é verdade? Quando nós vemos uma situação difícil, quando nós temos conhecimento de uma situação difícil, nós caminhamos juntos como igreja e nós ajoelhamos, nós oramos, nós jejuamos e buscamos ao Senhor, correto? Aleluia! É o que a gente precisa fazer mesmo, gente. É princípio bíblico, ok? Pode trocar, por favor? As notícias, elas sempre chegam. Elas sempre vão nos encontrar. Minha avó dizia, talvez a sua também, que notícia ruim anda rápido, né? Notícia boa demora para chegar, gente, né? Mas notícia ruim chega rápido. Mas o que a gente faz quando a notícia não é o que a gente esperava? Neemias, ele teve coragem para perguntar e ele ouviu até o final e recebeu informações desalentadoras. A situação não estava muito agradável. Pode trocar, por favor? O panorama da situação que ele ouviu não era muito agradável. A gente tem ouvido várias notícias aqui no Rio de Janeiro, sobre o estado do Rio de Janeiro, sobre alguns locais no Rio de Janeiro, e não são notícias muito boas, correto? Pois é. Precisamos orar pela nossa cidade, não podemos deixar de orar. O pastor, eu não lembro o nome, Divino. O pastor Divino estava aqui na frente e ele falou que sempre que ele canta um determinado hino, ele fala, em Alcântara também, né? Então é verdade, nós estamos aqui para fazer diferença nesse local. A igreja precisa ser um farol para que as pessoas percebam que há um povo aqui que faz diferença, em oração, em atitude, em ação. Amém? Ok. Mas o que significaria ou significava naquela época uma cidade sem muro ou com muro quebrado? Não era um significado muito agradável.
Eles estavam sem defesa, sem proteção. Então eles estavam vulneráveis a quem ia fazer saque na região onde eles estavam. Estavam vulneráveis. O povo estava com a moral baixa. Não tem proteção, a gente vai fazer o quê, né? Vamos ficar por aqui, né? E o povo estava humilhado e era explorado por quem estava em volta e tinha melhores condições. Quem estava em volta e tinha melhores condições não queria que esse mesmo povo tivesse uma situação diferente, correto? Queria que eles mantivessem aquela situação ruim para que nada mudasse. Então, se nada muda, a gente pode continuar explorando e eles vão continuar sendo explorados. Então, existia depressão econômica, perda do respeito, nada a ver com o panorama atual do Brasil, né? Qualquer semelhança é mera coincidência. O próximo, por favor. Mas Neemias, ele não só ouviu, chorou, intercedeu, jejuou. Ele deu um passo à frente. Ele fez algo mais. Neemias deixou para nós, povo de Deus hoje, em Alcântara, Igreja Nova Vida em Alcântara, Corpo de Cristo em Alcântara, no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, deixou um princípio, um passo à frente. Sinta, chore, peça ao Senhor, mas pergunte a Deus o que você pode fazer nessa situação. Ele teve um profundo interesse pelas pessoas. E isso é um princípio bíblico, quando Jesus fala, amar o seu próximo como a si mesmo. Isso é um princípio bíblico, interesse pelas pessoas, um interesse genuíno, uma preocupação genuína com quem está do seu lado, com quem está próximo de você, com quem caminha contigo. A gente precisa lembrar disso, porque às vezes a correria do dia a dia afasta a gente das pessoas e não aproxima. Um exemplo, nós temos um amigo em comum, nós fomos visitá-lo uma vez, ele tem uma situação boa, né, estava em casa com a família, mas a gente percebeu uma coisa curiosa. Ele estava na sala, sentado no computador, mexendo no computador. Um filho estava mexendo no tablet com a televisão ligada e jogando videogame, né? A esposa estava no quarto com outro computador e a esposa estava mandando um e-mail para o marido perguntando o que ele ia providenciar para a janta naquela noite. Comunicação por e-mail, no quarto ao lado. Eu achei isso muito curioso. E o que está acontecendo hoje na nossa sociedade, observando a nossa sociedade? A proximidade, pessoa a pessoa, está deixando de existir. Nós estamos perdendo o interesse pelas pessoas. Nós não podemos perder esse interesse de forma alguma. Neemias teve lealdade e tato. Ele deu um passo à frente. Ele foi falar com quem? Com quem era autoridade sobre ele. Ele não foi fazendo uma coisa destrambelhada, deu na cabeça, puxa vida, eu vou fazer, porque Deus falou que é para fazer, eu tenho que fazer. Não, ele buscou a autoridade sobre a vida dele para que ele pudesse dar o passo à frente. Ele agiu com lealdade e ele teve tato, ele negociou com o rei, né? Foi uma negociação bem sucedida, não foi? Olha só, rei, eu preciso de uma licença, né, por alguns anos. Eu vou precisar ir para a minha cidade. O meu objetivo é restaurar os muros da cidade, reorganizar a cidade, reorganizar o povo, para que eles tenham uma situação diferente. O senhor me libera? O rei, tá bom, não, vai. Mas, rei, eu tenho mais um pedido. Ah, sim, o que você quer? Olha só dá para restaurar muro com material. Eu preciso de material. E também eu vou passar por uns lugares meio estranhos, então eu vou precisar de uma autorização especial do Senhor para eu poder passar por ali. Então, tá bom. Então, você quer material, você quer ser liberado, você quer proteção? Tá legal, tá aqui, ó.
Vai lá. Ele agiu com lealdade, negociou contato, e o Senhor tocou no coração daquele rei para que tudo se fizesse conforme a vontade de Deus no coração de Neemias. Neemias, ele se dispôs, uma disposição e compromisso. Ele negociou e efetivamente fez a viagem. Ele foi até lá. Ele desafiou o povo e ele enfrentou oposição. Alguém aqui já enfrentou oposição de alguma coisa? Alguma situação? Pode levantar a mão sem medo, meu amigo. Ok, você faz parte de 100% do povo de Deus que enfrenta, em algum momento da vida, oposição. Principalmente quando você determina no seu coração obedecer ao Senhor em algo específico que Ele quer da sua vida. Você vai enfrentar oposição, mas não se preocupe, o Senhor é maior do que a oposição. Amém? Aleluia. Próximo, por favor. Então, Neemias, ele passou por fases em todo esse processo para atingir o que o Senhor queria dele como pessoa. E o plano de Deus era muito maior, através de Neemias, estender a toda a sua cidade, estender ao seu povo e mudar um panorama, mudar uma realidade. Então, ele perguntou, ele ouviu, se interessou pelas pessoas, foi leal, negociou, efetivamente deu o passo à frente e foi conferir com seus próprios olhos o que estava acontecendo. Então, ele buscou uma nova perspectiva. Ele ouviu, mas ele não tinha visto a situação. Então, ele foi lá no local para ver a situação. Então, ele teria um papel vital nisso. Uma vez que ele observou, então ele pôde juntar o que ele ouviu com o que ele estava vendo. E ele restabeleceu as suas prioridades. Então está aqui o texto que fala sobre isso. De noite saí pela porta do vale para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Então ele viu realmente que o muro estava caído e os portões estavam queimados. Não havia nada que gerasse proteção para aquele povo. A partir daí, ele recebeu do Senhor um novo sentido, um novo propósito, um significado em tudo aquilo que estava acontecendo. Talvez ele não tivesse uma ideia muito clara de tudo que precisava ser realizado na cidade quando ele saiu de Suzã. Mas quando ele chegou em Jerusalém, ele viu o quadro inteiro. Ele percebeu tudo o que estava acontecendo. Então ele teve uma nova perspectiva do que ele precisava fazer e do seu papel nisso tudo. E o que ele fez? Dá para fazer isso tudo sozinho? Não, não dá. Meu irmão, quando Deus te chama, quando Deus toca no seu coração para fazer alguma coisa, para você alcançar algum objetivo, seja ele em oração, seja ele em atitude, seja ele em obediência, a gente não consegue fazer isso sozinho. A gente precisa, em primeiro lugar, do Senhor, sempre em oração, primeiro lugar. E a gente precisa da ajuda dos nossos irmãos, porque a palavra de Deus fala, é melhor que andem dois juntos do que um só, porque vão ter melhor paga do seu trabalho e, se algum cair, o outro lhe estende a mão. É um texto normalmente usado para casamento, para relacionamento, mas pode ser estendido para o nosso relacionamento de irmão e irmã no Senhor. Nós ajudamos o nosso amigo. Se ele cai, a gente levanta ele. Se nós caímos, é ele quem nos levanta. Então, é necessário que o corpo de Cristo participe. Então, Deus deu uma estratégia para Neemias. E a estratégia foi, meu amigo, quando ele chamou o povo para conversar, você mora onde? Ah, eu moro lá perto da porta da fonte e tal, não sei o quê. Quem é teu vizinho? Ah, o meu vizinho é o Joaquim.
E o vizinho do Joaquim? Ah, é o Fernando. Poxa, olha só, vocês não querem juntar a família de vocês e vocês recuperarem ali pelo menos uns 3 metros de muro da sua propriedade até a propriedade do Joaquim e depois do Joaquim até a propriedade do Fernando? Vocês podem fazer isso? A gente pode. Ó, tá aqui o material. Vocês podem começar. Ó, quem mora aqui perto do Fernando? Ah, sou eu. Então você pode restaurar mais um pedaço? Posso. Gente, eu não sei qual era o tamanho de Jerusalém naquela época. Eu não faço ideia. Mas vamos pensar que talvez Jerusalém fosse o tamanho de um bairro pequeno. Vamos pensar um bairro pequeno aqui perto de Alcântara, né? Talvez uns 10 mil habitantes. Um bairro pequeno, tá bom? 10 mil habitantes? Ok. Vamos pensar um muro de proteção, um muro alto, um muro forte, para cercar esse bairro, né? Quanto tempo vocês acham que levaria para construir esse muro? Um mês? Mais? Uns 3 meses? Mais? A gente não tem um tempo preciso, mas ia levar para mais de 3 meses, não é verdade? Né? Quem já trabalhou com reforma ou construção de casa, demora, né? E consome bastante. Mas a obra foi concluída com a ajuda de todos. Então, o desfecho milagroso, ele envolve a reconstrução do muro com a participação de todos que moram na cidade. Essas pessoas estavam sendo exploradas, essas pessoas estavam em situação de vergonha e de não proteção. Ainda assim, elas abraçaram o desafio. Não, nós podemos mudar essa situação agora, cada um participando, cada um fazendo a sua parte. Então, eles participaram da construção, da reconstrução do muro. E não foi só o muro que foi reconstruído. A autoestima foi reconstruída. A identidade como povo foi reconstruída. O senso de valor próprio foi reconstruído. Eles se restabeleceram como uma cidade e como um povo. E tudo isso foi reconstruído por eles mesmos, através da liderança de Neemias, a obediência daquilo que Deus chamou ele para fazer. Pode trocar o slide, por favor? Talvez as pessoas estivessem assim, mas elas toparam, mesmo assim, reconstruir os muros. O próximo slide. E o resultado é que os muros foram reconstruídos. Se você já leu a história de Neemias, se você já leu esse livro, você lembra quanto tempo demorou para reconstruir o muro? Quanto? 52 dias. Hoje, com o que a gente tem hoje, a gente estimou em mais de 3 meses construir um muro alto e forte. Eles construíram em 52 dias um muro em volta de toda a cidade de Jerusalém. Eles puderam experimentar esse milagre. Eles fizeram parte desse milagre, cada um fazendo a sua parte. O que eu queria chamar a sua atenção, como igreja, como corpo de Cristo, é, diante das notícias, diante das situações, chore, pergunte ao Senhor o que você pode fazer, mas dê um passo adiante, com seus irmãos que estão ao seu lado, como igreja, como corpo de Cristo. Amém? Queria chamar a Margarete aqui, ela vai dar uma finalizada nessa palavra. Pode trocar o slide, por favor? Então, qual é a nossa reação quando as notícias chegam? Em alguns momentos eu sou um pouquinho só ansiosa, só um pouco. Quando, dependendo da notícia, eu fico assim apavorada, né? Mas Neemias é um bom exemplo do que nós podemos, como filhos de Deus, né, agir. Ele saiu da zona de conforto dele, ele estava como copeiro,
do rei, ele tinha um cargo de confiança, né? Mas ele teve que dar um passo. Lamentou durante alguns dias. Alguns estudiosos falam que foram 4 meses que ele ficou orando e jejuando. E Deus deu para ele uma estratégia que é super atual, uma estratégia que dá certo. Ele desafiou cada um a fazer a sua parte. Desafiou as famílias a fazerem a sua parte. Então, que no nosso coração, nessa noite, né, fique a pergunta: Senhor, diante do que eu estou vendo, diante do que eu estou vivendo, qual é a minha parte nisso? Para que o Senhor tem me chamado nesse momento? O que eu posso fazer? Qual é a minha porção? Eu vou mostrar, a gente vai mostrar um filme bem rápido aqui e vamos mostrar um desafio. Pessoas também que estão numa situação parecida com o povo naquela época lá, tá bom? São os indígenas do Brasil, que não têm, né, o reconhecimento como cidadãos brasileiros, não são reconhecidos como pessoas. E esse filme mostra a situação de algumas crianças. Então, para alguns, talvez seja realmente uma notícia que está chegando, uma nova, né, que está chegando, a situação deles. Então, vamos ver o filme e a gente vai encerrar. Se apagar um pouquinho as luzes, seria bom. Para você! Solta minha camisa! Pode? Não, Jacaré significa sorriso, sorriso, só isso. Beijinho nela, cadê o beijinho da sua amiga? Beijinho, quer me beijar? Ah, e você pega no outro. Não, eu não vou te mostrar nada.
Amém. Então, essas crianças estão lá em Brasília, são sobreviventes que não podem ficar na aldeia, que foram rejeitados, né? Alguns passaram por situações bem difíceis, mas sobreviveram e estão lá em Brasília, junto com a minha filha, meu genro, sendo cuidados. Ao total, agora são 50 pessoas, tem 38 crianças. E eu estava quieta no meu canto, há uns 2 meses atrás, quando Deus falou comigo sobre fazer algo para eles, né? Eles têm conhecido o amor de Deus, estão lá em situação realmente difícil, não é uma situação fácil, precisam de tratamento de saúde, há tantas necessidades, mas Deus colocou no meu coração sobre o Natal, para fazer um Natal assim diferente para eles, né? Que eles se sentissem amados, recebidos, queridos, recebidos na nossa sociedade, na nossa nação. E aí nós fomos em algumas igrejas, conversamos com algumas pessoas, conversamos com a pastora Dulce, e a gente está com um desafio aqui, né, dessa noite, para os irmãos, de participarem, como Neemias participou, de sair do nosso lugar, e além de orar, de jejuar, de clamar por essas nações indígenas, nós temos oportunidade de fazer algo. Então, pastora Dulce, por favor. Mostrar o pombinho. Seu pombinho. Então, a gente estabeleceu uma estratégia que está dando muito certo. E hoje é o último dia da campanha. Tá. Então, esse aqui é... pode falar? Então, esse aqui é um pombinho que a gente criou, desenhou. Tem aqui a história, né? Um pouco da história deles. E a gente está recebendo ofertas a partir de R$20. E aí você recebe um pombo desse. E pode colocar no seu cantinho de oração. Ele é um pingente, na verdade. Foi feito por mim, pela minha irmã, nossa família mesmo ajudando, como Neemias, a estratégia de Neemias. Tem poucos, mas ainda tem desses chaveirinhos, que são o indinho, tá vendo? O índiozinho, bem bonitinho, feito de crochê, que também pode caminhar com você como motivo de oração, tá bom? Então, esse aqui é a partir de R$30 e R$20 o pombinho, que é o pingente. Então, esse é o nosso pedido de oração e de ajuda para que essas crianças possam ter um Natal realmente com significado, né? Da afeição, do carinho, de que Jesus veio e se deu e que eles podem viver hoje. Amém? Bem, obrigada, Kias. Está lá fora. Então, tem uma bancada ali fora que está com o pombinho e também com os índiozinhos. Aí a gente quer desafiar a igreja, né? Cada família, se você puder ofertar, que Deus colocar no seu coração, que possa fazer para que seja, vai ser uma bênção, tá bom? Ah, tá. Nosso alvo era conseguir uma roupa nova para cada um sapato, um brinquedo para as crianças e a ceia de Natal. Então, até ontem, a gente já tinha arrecadado mais ou menos R$3.500 e a gente já comprou roupa para todo mundo. Eles estão lá na maior alegria. Roupa nova mesmo. Roupa, sapato, agora está faltando o brinquedo e a ceia de Natal. Tá bom? Então, vamos dar, né, esses brinquedos e a ceia de Natal. Gostaram da mensagem? Amém? É uma mensagem desafiadora para a gente não se acomodar, né? A gente sair do nosso lugar de conforto e para fazer a vontade de Deus. Vamos nos levantar. Quem puder, está lá fora a mesa para estar ajudando essa missão aí de salvamento das crianças. Eu só senti falta de você explicar, porque lá atrás as pessoas... Eu acho que não deu para ler, deu, gente? Não deu para ler. Era bom que você explicasse a situação, porque é muito triste. Sem eles poderem ler, aí fica... né? Algumas dessas crianças, a Racani, tem exemplo de 4 crianças ali, né? A Racani, ela foi enterrada viva, porque ela não falava, não caminhava na idade. E a cultura lá, se a criança é diferente, ela apresenta talvez até uma mancha, se são gêmeos, filhos de mãe solteira. Então, eles são enterrados. E foi o caso da Racani, mas o irmãozinho foi lá e salvou e ficou cuidando dela por um tempo. E depois minha irmã adotou. Ela é minha sobrinha hoje em dia. A Harani, a mãe solteira, foi ter na mata. Quando é filho de mãe solteira, eles têm que abandonar. A mãe não pode voltar com o bebê. Se o pai não fala, eu sou o pai, né?
Então, a Harani foi abandonada no mato, ela ficou lá, acho que 36 horas, foi mordida por bichos e tudo. Depois, os missionários descobriram, foram lá e resgataram. Hoje, ela está na China, com missionários que também adotaram. A outra criança está lá, é o Amalé. Amalé também foi enterrado vivo, por ser filho de mãe solteira. O interessante do Amalé, ele que é do Parque Indígena do Xingu. Então, é o nosso cartão postal, né? O pessoal vai para lá fazer comercial, descem de jatinhos no Xingu, mas lá tem um cemitério de crianças. E são essas crianças que são rejeitadas. E o Amalé também foi enterrado, mas foi salvo por uma vizinha. Lembra da situação dos muros, né? A vizinha foi lá, desenterrou, ele adquiriu uma anemia desintoproeica. E ele faz tratamento, tem que fazer transfusão de sangue de 21 em 21 dias. E essas crianças sobreviveram. E a outra criança que está ali é a Sheila. A Canhu, ela não apresentou o problema logo. Às vezes eles não enterram, não matam, mas deixam no isolamento. A Sheila está linda hoje, a gente viu essa criançada pequenininha, já estão mais velhos, né, um pouquinho. Ela já é uma jovem hoje, ela é cadeirante e essa distrofia muscular ela é progressiva. Mas é uma menina que assim, ama o Senhor e a família pegou, ela ficou no isolamento por 8 anos. Então, quando minha irmã foi nessa aldeia, e ela chegou lá no Xingu, tem uma criança ali? Não, só a mãe pode entrar, só a mãe pode ter acesso, dar comida para ela. Ela não pode sair porque ela é uma maldição. Pela cultura, são considerados maldição. Então, eles ficam em isolamento ou são mortos. E Deus tem literalmente ressuscitado alguns, literalmente os pais estão vendo essa necessidade e têm tomado um passo, que é assim, um desafio muito grande, abandonar tudo que eles conhecem. Imagina abandonar sua língua, sua aldeia, tudo que é conhecido de você, sua casa, e ir para um lugar totalmente desconhecido para salvar a vida do seu filho. Então, esses pais estão fazendo isso. E a nossa ONG, a Atini, e tanto o Projeto Tecoé, acolhem essas famílias e cuidam dessas crianças. Ok? Amém. Agora ficou claro, né? Amém. Amém. Louvado seja Deus. Então, vamos orar, né? Eu orar até por esse ministério, né, tão lindo, né? A gente não tem ideia da situação, né? Por isso que foi bom você explicar. Amém, Senhor, louvado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque há pessoas, tu tem levantado pessoas, ó Pai, que se importam com os índios, ó Pai, que tem se envolvido, Pai, para salvar essas crianças dessa maldição, Pai. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, pela Margarete, pelo seu esposo, por esse ministério, Senhor. Continua abençoando, Pai, a cada um deles, ó Deus. Pai, essa aldeia ali com esses 58 residentes, ó Deus, que chegue a provisão para lá, Senhor, para aquelas pessoas, chegue um estudo, chegue a saúde, Jesus. Oh, Pai, abençoa, Pai, nós oramos abençoando essas vidas e também, Senhor, os irmãos que vão estar colaborando, Pai, também que não haja falta, Pai, na vida dos teus filhos e servos. Pai, nós te agradecemos por essa mensagem, por esse despertamento, Pai, que veio até nós nessa noite. Ó Pai, entregamos também cada um que vamos para nossas casas, Senhor, que venha nos guardar, nos livrar de todo mal, Senhor, que nós possamos ter uma noite de paz, uma noite de descanso e restauração física, Senhor. Oh, Pai, no nome de Jesus, abençoa teu povo, abençoa a tua igreja, Senhor. Seja com cada um de nós para a honra e para a glória do teu nome. É a nossa oração e nós te agradecemos. E todos digam amém. Deus abençoe a todos. Amém.